Gálatas capítulo 3, versículos 19 até o 22. Enquanto você acha, Jesus fez declarações que atormentaram a mente das pessoas e dos líderes religiosos na sua época. Os judeus criam que os observadores da lei seriam salvos. Todos os observadores da lei seriam salvos. E os pecadores que não observaram a lei seriam condenados. Mas Jesus vem e diz o seguinte: eu não vim salvar justos, mas pecadores. Isso parece que purgou a mente dos fariseus, porque não somente isso que Jesus falou, né? Eu vim chamar, não vim chamar justo, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E ele disse ainda: os sãos não precisam de médico, os doentes é que precisam de médico. E ele também falou: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Olha, você vê, os fariseus e líderes religiosos tinham na mente que, se não guardar a lei, não era justo, eram pecadores. E Jesus chega e diz: eu vim salvar pecadores, eu não vim salvar justos. Agora, em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus afirmou que ele não veio revogar a lei, e nem os profetas. Ele veio cumprir a lei, disse ele. Parece que contradisse o que ele falou. Eu não vim salvar justo, pecadores, e eu também não vim revogar a lei. Parece que atormentou ainda mais a mente dos líderes religiosos daquela época. E chocou os antinomianistas. O que são os antinomianistas? Os antinomianistas são aqueles que não existe lei, não estão mais debaixo da lei, não precisamos obedecer mais à lei, seja ela o que for. Sproul, que faleceu em 2018, pastor da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, em um dos seus livros diz ele que foi convidado para um grupo de uma denominação qualquer para orar. Aí ele ajoelhou lá, participar da oração junto com os irmãos, e ele ajoelhou junto com alguns irmãos, e ele escutou o irmão orando em favor dos mortos, pedindo a Deus em favor dos mortos e em nome dos mortos. Aí ele, quando levantou da oração, ele perguntou: você sabia que se fosse lá no Antigo Testamento, você seria condenado à morte? E o irmão deu um sorriso e disse: eu sei, mas nós não estamos mais debaixo da lei, nem do Antigo Testamento. Na visão deste irmão é o seguinte: o Antigo Testamento não é a Escritura Sagrada, não precisamos, tem nada lá para nós, então por isso podemos orar, inclusive invocando os mortos. É isso que o Sproul conta no seu livro. Agora, irmão, se existem os antinomianistas, existem também os legalistas, que dizem que a salvação precisa de fazer obras para ser salvo. E no Brasil está cheio mesmo dessas denominações que ensinam que precisam fazer obras para ser salvo. Se você não fizer obras, se você não obedecer todo o rito da lei, você não será salvo. Você não pode guardar o domingo, você tem que obedecer lua nova, você tem que fazer todas aquelas exigências que a lei tinha no Antigo Testamento. Viram? Os antinomianistas dizem: não precisa cumprir lei nenhuma. E os legalistas dizem: tem que cumprir tudo, tem que cumprir a lei. E aí Jesus chega e diz: eu não vim salvar justo, eu vim salvar pecadores. Os sãos não precisam de médico, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Deu o maior problema naquela época. Agora, a palavra de Deus diz, Paulo diz que a lei do Senhor é boa, que a lei do Senhor é perfeita. O salmista também diz isso.
E se Deus deu a lei a Moisés e ordenou o seu cumprimento, aí os judaizantes poderiam levantar essa questão e dizer para Paulo: por que então, Paulo, que Deus deu a lei? Se ele não tinha a intenção de salvar pecadores junto com a graça, porque os judaizantes eles criam na graça. Não é pela graça, a graça mais a lei. Paulo diz: não, é só a graça. Não existe a graça mais a lei. Porque se vocês obedecerem, procurarem ser salvos com base na lei, e se vocês deslizarem nenhum mandamento só, você perdeu toda a lei. Toda a lei foi transgredida. Então você lembra que nós paramos no estudo passado aqui, uma suposta indagação dos judaizantes, perguntando a Paulo: qual é a finalidade da lei então, Paulo? Se Deus não intencionou salvar através da lei junto com a graça, qual é a finalidade da lei então? Então agora nós vamos para Gálatas capítulo 3, versículo 19. É claro que a finalidade da lei aqui, que Paulo está falando, vai até o versículo 29, mas nós vamos analisar aqui hoje somente o 19, 20, 21 e 22. Depois nós vamos fazer a parte 1, parte 2 e se der também, de repente fazemos também a parte 3. Olha o versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Para que serve a lei então, Paulo? Então Paulo está respondendo agora. A finalidade da lei. Primeiro, que Paulo responde aqui: revelar o quão pecador o ser humano é. A lei veio revelar quão pecador o ser humano é. E ele usa uma palavra aqui: transgredir. Transgressão é pecado, e pecado também é transgressão. Mas quando o Novo Testamento quando a Bíblia fala de transgressão, está falando que é um pecado cometido consciente. Não é um pecado que eu pequei por fraqueza, eu pequei por isso ou por aquilo. Não, transgressão é um pecado que a pessoa comete consciente, deliberadamente. Só para vocês entenderem, transgressão tem uma linha divisória e a lei diz: você pode vir até aqui nessa lei, aí põe o pé do outro lado da linha, transgrediu aquele limite, não pode. Isso é transgressão. Para o nosso tempo moderno, nós estamos dirigindo o nosso carro, né? Aí de repente acende a luz vermelha. O que a luz vermelha diz? Para. Mas os brasileiros são tão antinomianistas que eles não param. Alguns, né? Eu vou dizer aqui alguns, porque a maioria param. Tem que ser sincero. A maioria para. Mas alguns não param. Porque tem uma mão, aquele sinal vermelho, tem uma mão da lei ali dizendo: para. Então o apóstolo Paulo está dizendo: sabe por que Deus deu a lei? Por causa da transgressão no coração do homem. Porque existe uma promessa, o tempo da promessa. Acompanhe comigo aqui, irmãos, por favor. Existe o tempo da promessa, existe o tempo da lei e existe Cristo. A lei é tipo um intervalo entre a promessa e Cristo. Aqui nós estamos presos dentro desse parêntese por causa do nosso pecado. Porque se não tivesse, Paulo vai falar isso aqui no versículo 22, né?
encerrar, prendeu todo mundo debaixo do pecado. Quer dizer, cercou ele com grade. A lei, nós vamos falar sobre as três funções da lei mais à frente, mas não hoje, mais na frente, as três funções da lei, inclusive no governo civil. A lei de Deus também tem que atuar no governo civil. Então, irmãos, veio para mostrar quão pecador o ser humano é. Paulo diz em Romanos que se a lei não dissesse que isso é pecado, nós não saberíamos que era. Porque se a lei não dissesse, olha, não cobiçarás, nós cobiçaríamos tranquilamente, porque não existe lei dizendo que é pecado. Por isso que a lei veio revelar quem nós somos. A lei é uma espécie, irmão, de espelho. Você olha, arruma e olha no espelho, de repente o espelho, você vê alguma coisa errada no seu corpo, alguma coisa que não está coerente com a sua roupa e tudo, o espelho te mostra, tem alguma coisa errada aí. Mas o espelho não tem poder de tirar ou consertar o que está errado no seu corpo. Só te revela. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, a lei foi dada não para salvar, mas para mostrar que nós somos pecadores e nós dependemos de um Salvador. Ele vai falar isso mais na frente. No versículo 19, parte B e versículo 20, mostrar o seu caráter temporário. Primeiro, ela mostra quão pecador nós somos. E segundo, mostrar o seu caráter temporário. Ele diz aí na parte B do versículo 19, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Deus prometeu em Gênesis capítulo 3, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, certo? Está lá em Gênesis capítulo 3. É uma promessa. E ao longo dos séculos, essa promessa foi sendo reiterada pelos patriarcas, por Deus mesmo, dizendo, os profetas vieram e falaram desse ungido, do Messias, ele está vindo. Então, a lei só diz o seguinte, vai vir um Salvador. Não sou eu que vou salvar vocês. A lei só diz, tem sujeira aí, tem pecado aí, você cometeu pecado, mas a lei não tem poder de tirar o pecado. Então essa expressão de Paulo, que ele diz aqui, até, ele explica no capítulo 4, versículo 4. Dê uma olhada aí para você ver, que quando, tem um período de tempo que Deus determinou para Jesus nascer. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dê uma olhada aí para você ver. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Plenitude do tempo. Quando completou o tempo exato de Jesus nascer, então Jesus nasceu. Porque a lei segurou ali as portas trancadas, mostrando o homem quem ele é, e falando, olha, Paulo está dizendo aqui para os judaizantes, a lei foi dada até que viesse o Redentor. Esse até está falando aí de um período de tempo. A lei não é, vamos dizer assim, a salvaguarda, o remédio para curar a doença. A lei só faz o diagnóstico, é como o médico que faz o diagnóstico. O médico faz um diagnóstico e diz, olha, você tem uma doença tal, mas lamento dizer que a medicina ainda não tem recurso para curar essa doença. Aí a família pergunta para o médico, e o que nós vamos fazer? Lamento dizer que o seu parente tem poucos dias ou poucos meses de vida. O médico só fez o diagnóstico, mas não tem recurso, a medicina não tem recurso para sanar aquele mal. A lei só diz o seguinte, você está doente, você precisa de um remédio para você estar curado, mas eu não tenho remédio. Ela só mostra o diagnóstico, olha,
você está mal, muito mal. Mas aguarda aqui debaixo da minha tutela até Jesus, até o Salvador nascer. A lei serviu para proteger aí. Nos tempos modernos também, vamos pensar, irmão, a lei é como se fosse um estepe do nosso carro. Todos os automóveis vêm com estepe, não vem? Você comprou o automóvel, ele vem lá, ou no porta-malas ou em algum lugar, ele vem. Para quê? Ele funciona como uma emergência para você locomover com o veículo até um lugar para resolver o problema ali. Quando você vira aí um carro com estepe, o que você pensa? Aconteceu um problema com o pneu, porque aquilo ali é o estepe. Aquilo ali não é o pneu do carro, aquilo ali é o estepe. Hoje os pneus do estepe vêm bem mais finos, né? Alguns montadores vêm, outros vêm sem a calota, então você sabe que é um estepe. Quando você vê isso, o que você logo pensa? Olha, aconteceu um problema. A lei só faz isso. Aconteceu um problema com você lá no Éden. A lei só está te revelando isso. E eu lamento dizer que você vai continuar com esse problema aí até nascer o Redentor. Ou a lei também pode ser comparada, irmão, como o andaime de uma construção. Monta-se o andaime no prédio e ali tapa, faz aquelas, põe aquela lona para tampar, para não cair detritos na rua, e os trabalhadores estão ali. Depois que depois que o prédio está pronto, justifica o andaime estar lá? Não. Os judaizantes precisavam o seguinte: veio Cristo, mas é Cristo mais a lei. Não, hein? Ou você anda com estepe ou com pneu original. Ou se você construiu o prédio, o andaime serve até que você construa o prédio. Depois que construiu o prédio, não tem mais necessidade do andaime, tira o andaime daí. Mas eles pensavam que a salvação era a graça mais a lei. E as igrejas por aí ainda entendem assim, que é a graça mais obediência através das obras. Não é, né, irmãos? Ou é a graça ou não é nada. A lei serviu de caráter temporário. Se obedecer à lei, o que vai acontecer? A lei dizia o quê? Para você se chegar a Deus, tem que ser através de um animal. Você precisa matar um animal. E os judaizantes não pensaram nisso, né? Uai, é o sangue de Cristo mais o sangue do animal? Isto tem lógica, pensar assim, porque se é pelas obras da lei, então você precisa ainda sacrificar animal. O problema é que o Novo Testamento diz que é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecado. É impossível. É somente o sangue de Jesus que remove o pecado. Agora, irmãos, está aí no versículo 21 e 22, né? Manter a todos presos em seus próprios pecados. Versículo 21 e 22. É, porventura, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. A lei não rivaliza com a promessa. A lei e a promessa têm propósito específico na redenção. Tem propósito. A lei, como nós falamos, tem caráter temporário e é para mostrar que nós somos pecadores. A promessa é nos resgatar daquela prisão que a lei nos colocou. Então, eu poderia perguntar ao Jordão. Paulo responde que não, porque tanto a promessa como a lei são importantes, até que o descendente de Abraão, que é Cristo, ele falou isso no versículo 16, nascesse. Enquanto a lei funciona como espelho, mostrando a nossa sujeira, a promessa limpa a sujeira pelo sangue de Cristo.
porque o espelho não tem poder de limpar ninguém. É isso. Aí Paulo diz, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Então, Paulo continua afirmando aqui que se a lei pudesse salvar, seríamos justificados por ela e não pela justiça de Deus. E os judaizantes? Se o pecador fosse salvo pela lei, que é o mesmo que ser salvo pelo desempenho pessoal, a salvação seria pelas obras e não pela fé em Cristo. E mais ainda, Paulo diz, se a lei justificasse o pecador, então teríamos dois métodos opostos de salvação. Porque no propósito, lei e promessa são opostos. A promessa é para salvar, a lei é para condenar. Entenderam, irmão? A promessa diz, eu salvo você, eu tiro você daí, eu vou abençoar você, eu vou fazer o seu nome, falou com Abraão, vou abençoar a sua descendência, e a sua descendência será como as estrelas do céu, Abraão. Olha para as estrelas do céu e conta, a sua descendência será assim. Isso é promessa. Teve condicional lá? Não teve condicional. Interessante que Paulo fala que a lei precisou de um mediador. A lei precisou de um mediador e a promessa não. Lembra que nós falamos no estudo passado, quem estava aqui ou quem viu lá pelo YouTube, que Deus mandou Abraão matar os animais, partir eles no meio, e quem teria que passar ali para selar aquela aliança com sangue? Abraão e Deus. Só que Abraão dormiu. Está lá em Gênesis 14. Abraão dormiu e Deus passou sozinho, selando aquilo que ele tinha prometido com sangue. A promessa não tem condicional. Eu vou salvar e pronto. Quando o profeta Ezequiel falou sobre o derramamento do Espírito Santo e a salvação, a regeneração no capítulo 36, Deus disse lá, a partir do versículo 24, eu derramarei água pura sobre vocês, eu colocarei o meu Espírito sobre vocês, eu limparei vocês com água. É eu e eu, não tem condicional. Se Deus não salvar, irmãos, não tem salvação. A lei não salva, a lei é para condenar, é para mostrar que você é pecador e que você precisa de Deus. Então Paulo diz, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. É tudo, não é todos. Entende aí, irmão? Tudo sobre o pecado. Então, é o pecador mais o que o pecador faz. Então, não tem boas obras. Então, qualquer obra que o pecador fizer, está contaminada com o pecado. Porque tudo está debaixo do pecado. Até já me perguntaram se Deus aceita essas obras que se fazem, obras de caridade, de misericórdia, como meio de salvação? Não. E elas glorificam a Deus? Não, também não. Elas ajudam o ser humano, é verdade. Ajudam o ser humano, é verdade, mas glorificar a Deus não. Porque o apóstolo Paulo disse que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão nos preparou para que andássemos nela. Então, Deus só aceita obras feitas através de Cristo Jesus. Se eu trabalho para Jesus, se eu sou salvo por Jesus, Deus aceita. E o nome dele é glorificado. Mas aqui Paulo diz, Deus encerrou tudo, né? Mas a Escritura, na verdade, encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus, mediante Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Observe que Paulo está falando aqui que houve 3 períodos nos quais os pecadores estavam inseridos, como eu falei anteriormente, a promessa, o tempo da lei e o tempo de Cristo. O tempo da lei está entre a promessa e Cristo, sendo que a promessa aponta para Cristo. Assim sendo, ninguém pode receber a herança
da promessa fora de Cristo, porque o tempo da lei era provisório, é até que viesse Jesus Cristo. Por que a salvação, Paulo está falando que é pela promessa? Já que eles falaram sobre Abraão, então Abraão foi salvo como? Por lei? Não, não existia lei. A lei veio 430 anos depois, diz Paulo, não tinha lei. Mas nós vamos falar no próximo estudo sobre as 3 funções da lei: a função civil, a função pedagógica e a função didática da lei. E os crentes estão ainda, ele tem que observar a lei? Tem. Quando Jesus fala, amarás o teu inimigo, isso é o quê? É lei. Aqui os reformadores dizem que há lei no Evangelho e há Evangelho na lei. Então, a lei não serve para nada, para salvar não, mas os salvos precisam obedecer à lei de Cristo, porque Ele manda se santificar. Isso é o quê? Isso é lei, santifica. Lá no Antigo Testamento não está dizendo que era para santificar? Paulo disse que aqueles que furtavam, não furta mais. O que é isso? Isso é lei. Só que agora, nós estamos debaixo da proteção do Senhor Jesus Cristo. Por mais que nós tentemos fazer isso, por mais que nós tentamos guardar a lei, nós não vamos conseguir. Se não fosse por Cristo, o que aconteceria conosco? Condenado. Mas Cristo cumpriu a lei e dá o benefício dele para nós não sermos condenados. Mas a ordem continua. Tem que obedecer à lei. Não para ser salvo, porque é salvo. É isso, irmãos. Que Deus nos ajude para entender isso. A função da lei, e somente a graça pode salvar. Somente a promessa pode salvar. Só, a lei não.